Salve, salve, galera do Barulho. Tamo junto e misturado aqui no 312 Podcast, nos estúdios. Pá daqui, pá de lá. Deixa eu arrumar esse microfone aqui, ó. Ó. Escudeiro Morsa tá aqui, ó. Se encontra aqui, o homem dos cortes. Vamos que vamos, da produção. E mais um podcast aí. O meu convidado, porra, o cara simplesmente dispensa comentários e sem rasgação de seda. Já conheço do rolê, do rap, das produções, das grandes produções. E cara de São Caetano, aqui bem pertinho, né? Divisa aí do Elipa. E assim que eu convidei ele aceitou. Pô, trombei ele lá na Matilha Cultural. Falei, vamos fazer esse podcast aí que tá faltando você aí, mano. Ele Exato. faz parte de um grupo também que já veio aqui. Enfim, os caras são foda. Tô falando de Máfia Negreira. E o cara que tá aqui é ele, Fernando Policeno, mano. Certo? É É isso. isso, monstro. Satisfação É isso, total. satisfação, mano. Fico muito feliz pelo Satisfação total. convite, que com certeza aí, e mais feliz ainda pelo programa, que serve de uma construção e base, principalmente para o nosso gênero que sempre foi silenciado, né? Exatamente, mano. Então, tipo, a gente ter meios de comunicação que a gente pode expressar as coisas que a gente pensa, principalmente no país onde muitas das vezes foi censurado várias coisas da gente. E a gente escutar a gente mesmo, tá ligado? A gente poder ser protagonista da nossa própria história, Oh, do que nosso legal, próprio mano. ensinamento é fenomenal. Então, parabéns pelo programa, certo? Parabéns por todos os convidados fodas que passaram por aqui, que com certeza a gente vai se engrandecendo cada vez mais. E é isso, meu mano. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. E a gente sabe que a agenda da galera aí é a milhão, né, cara? A sua agenda Exato. também. Tava falando com o diretor aqui. E ele falou, cara, a gente trazer o Policeno aí, precisa trazer ele, porque é um cara que tá representando pra caramba nas grandes produções aí. Os caras sempre falando bem pra caramba. Eu já conheço suas produções. Pô, graças a Enfim, Deus. a gente tá falando aqui, batendo papo normal, tranquilo. Aqui não é nada engessado, não é É nada assim, isso. nada de ficar, pô, mano, pá, não, é tudo de boa. E É eu sei o isso. que eu tô falando, certo? Então, é isso, mano. A gente vai bater esse papo aí, vamos começar com essa questão da. Que você é rapper também, canta, né? E além Uhum, disso, você faz produções. uhum, E sempre aquela pergunta, a primeira é uma pergunta clichê, né, cara? Mas o uhum. restante a gente vai. Se vai desenrolando. É, quando. Como que você a idade, assim, não vou falar nem idade, a gente não costuma falar idade, mas Uhum, quando que deu na tua mente, assim, como que foi? Você foi autodidata? Como é que foi essa parada de fazer produção, de se envolver com rap, uhum. com a música no geral? Como que aconteceu isso aí? Tipo? Então, assim, começou com a música, né? Como a Hum, maioria das. Não foge de de muitas coisas que a gente teve na infância, né? né? Meu pai ouvia muito samba, muito Bezerra da Silva, tá ligado? E todo dia de manhã a gente acordava com o samba ali do Bezerra. E o lado social do Bezerra, das músicas, das letras dele, tipo. Óbvio que eu gosto do samba, eu gosto do, né, mano, Uhum, do percussional do samba. Mas a letra dele ali já me, já me deixava uhum, diferenciado ali pelas letras que ele falava de assistência social, que uma música dele que eu gosto muito, chama Assistência Social. aham, Tá ligado? A favela é um aham, problema social. E eu fiquei prestando muita atenção nessa questão. E depois eu conheci o Racionais MCs numa fita cassete, pô, que legal. Homem na Estrada, e se linkava as paradas, tá ligado? Uhum, E aí a gente foi começando a ter corpo e tudo e tal. E aí veio a onda do Racionais MCs, o rap, aquela invasão e tal. E aquela coisa de decorar as músicas dos rappers que a gente gosta e começar a modificar as letras ali, colocar suas palavras, colocar seus pensamentos e tal. E, né, até muitas das vezes a gente acha que o ensinamento do rap muitas uhum, das vezes é pela letra, mas também é pela matemática da rima, pela construção do tempo, sabe? uhum. A gente que vem, você que é DJ, você aprendeu isso, a questão do tempo, Exatamente, para fazer o exatamente. scratch, para fazer o Exatamente. back-to-back, para fazer a entrada da hora. E em termos de flow, a gente também. Pra Uhum. gente seguir o compasso, pra gente saber o tipo de flow e tal. E, obviamente, a composição na letra, que a gente tem que ter aquele compromisso com a letra. E aí eu fui fazendo música ali, meio que naquela forma, né, tipo, não tão profissional ali e tal. Mas o meu pai, ele sempre ele batia numa tecla Uhum. que ele falava muito da questão das novelas, dos pretos não estar incluído, da gente não se ver, da gente não aparecer em nada, em comercial, essas coisas e tal.
Mas desde a minha infância ele fala isso. Ele batia muito nessa tecla, tá ligado? Uhum. E, e eu sempre gostei também do audiovisual, assim, sabe? Uhum. Então eu sempre pensei assim, por que não linkar minha música com o visual? De qualquer forma, seja numa foto, que hoje em dia é mais, né, totalmente aberto, mas naquela Totalmente época era aberto. muito escasso, né? E não tinha essa questão dos celulares, né? Que tem hoje, que a maioria dos Isso, celulares fazem o que uma câmera faz. Tipo, por exemplo, né? Lógico que exatamente. quem manda é quem tá mexendo ali, mas não Exato. tinha esses recursos, né? Não tinha esses recursos e não tinha também, mano, a democracia racial na tela, tá ligado? Pra gente poder, pra gente poder se ver. Por exemplo, a gente ficou apaixonado pelo Racionais MCs Uhum. porque a gente se sentiu pertencido na composição da letra deles. Exatamente. Então a gente pulou de cabeça naquela piscina ali. Na televisão a gente não conseguiu fazer isso e a gente tá, até hoje, entre aspas, a gente tá tentando correr atrás desse desnível, Uhum. entendeu? Porque foi 50 anos de televisão brasileira que a gente não se viu e quando se via era totalmente degradado pra gente não querer se ver, Cara, aí tá você tocou ligado? num ponto aí X aí que da questão da negritude. Eu assisti aquelas novelas da 90 ali, 80 para 90, né? Eu sou Uhum, dessa época aí. uhum. E a gente via que a negrada, cara, era mais assim, era o empregado, Isso. era o cara que entregava enfim, era Era o sempre abaixo, ladrão, era era o sempre abaixo ali subalterno ali, né? exatamente, cara, principalmente empregadas. Não, Exato. não, nada contra as empregadas, lógico, é Uhum, uma profissão, mas eu tô uhum. falando que essa época era muito assim, cara, e eu estranhava essa parada, tá ligado? Eu falei, pô, mas por que que a negrada sempre tá nesse, né? Exato. E assim, era uma propaganda tão maciça e tão propositória ali, que é o É, seguinte, quando você via as novelas antigamente, você via os brancos com aquele banquete enorme, com aquela sala enorme, com queijo, fruto, o cara é empresário, é, dono de uma empresa, o cara é bilionário e tal. E pela TV ser uma forma de propaganda da onde você pode alcançar coisas na vida, você como branco se enxerga, mano, meu limite é aquele ali. é. É um branco bilionário, o dono de empresa, cuidando da minha família, cuidando das minhas apólices, cuidando das minhas filiais e tudo. Ok? Ok. Uhum. Mas a TV também propaga pra gente, ó, você preto, o máximo que você consegue chegar é segurar aquela bandeja ali. Caramba, Você não vai passar daquilo ali, daquilo ali, tá né? ligado? E a gente viu isso por 50 anos. Então, muitas das vezes a gente fala assim, pô, o pobre, o preto, ele tem um sonho muito baixo. Mas não é que é baixo, mano. A gente foi ensinado a ter um sonho baixo, tá ligado? De achar que, tipo, se a gente tiver um carrinho e, é, sei lá, o dinheiro pro final de semana, tá bom, Né, tipo, entendeu? Mas a gente foi ensinado a isso. Graças à tecnologia, graças à internet e essa democracia visual, política, racial, de gênero, que a gente conseguiu meter o pé na porta e falar, mano, ei, mano, você pode mais, mano. Tá ligado? Você não nasceu na escravidão, você era rei e rainha no Egito, tá ligado? Você mandou nessa porra de, de terra, mano, durante milênios, mano. Essa passagem da escravidão de 400 anos, mediante ao que você viveu na Terra, 400 anos, óbvio que é muito, é uma parada muito triste e degradatória pra gente, horrível pra gente, mas no tempo da civilização, é uma vírgula. uhum. Por milênios, mano, você foi rei e rainha, por milênios você comandou impérios, por milênio você curou doenças com a cor da fruta, tá ligado? Você entendia da matemática, você entendia que hoje eles colocam que alienígena fez as pirâmides para não te dar o crédito que os pretos tinham uma matemática avançadíssima para aquilo ali, tá ligado? Sim. Vou voltar na sua pergunta. Todas essas questões e outras mais, eu percebia que só no áudio não dava Caramba, hein? para explicar, tá ligado? Era importante? É Uhum. importante. Mas só no áudio, às vezes ficava assim. Ah, é uma reclamação dele, é uma teoria dele, já era. Mas quando você pega e coloca no vídeo, ó, tá aqui, mano, que eu tô falando, ó, Uhum. tá ligado? Tá aqui, a prova tá aqui, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é das pirâmides, isso daqui da África que eu falo, isso aqui da civilização do Brasil, isso aqui da medicina indígena que tinha aqui, tá aqui, ó, você tá vendo. Eu tô narrando e você tá vendo. Então, por isso que eu acho que o áudio visual, ele é muito importante disso. Uhum. Então, quando eu comecei
a engrenar mesmo no rap, que eu vi o rap pelo lado profissional, eu falei, eu não posso deixar a imagem de fora. De Não fora, tem não tem como. como, né? Eu tenho que ser namorado da imagem, mano. Porque não tem como, tipo, uma coisa se desvincular da outra. E É, exatamente. fortifica mais, Né, entendeu? fortifica, Até seu fortifica. argumento, ele fica mais válido. Tanto que o rap americano, ele bateu muito, tipo, nessa tecla, né? É aquela... Graças a Deus eles tiveram aquele apagão geral em Ixi, 77, 77. na onde eles roubaram tudo. E ali foi tá ligado? O ápice tecnológico do hip hop pra gente tá aqui hoje. Mas no Brasil a gente não teve isso. A TV nos escondeu muito, assim, a mídia nos escondeu muito, Pra tá caramba. ligado? Então a gente não teve um projeto de desenvolvimento audiovisual. Tá tendo agora, Uhum. aqui, tá Aqui. ligado? Tá tendo agora com os trabalhos que a gente faz e não tem como segurar mais, Não tem não, agora, tá agora já ligado? foi. Narrado Agora, por nós mesmo, é. entendeu, mano? Na época tem a música dos irmãos Metralha, que é do Dre e Do Lino do Cris. Nino Chris. Se hoje eu pareço vilão pra você, é porque antes não me deram chance de vencer. Isso foi em 80 e pouco, se eu não me engano. Exato. Então, se eles já batiam de frente nessa época, né? Praticamente essa visão mesmo, É essa visão. porque já a NWA veio depois, né? Uhum, isso. NWA mais ou menos ali, Eazy-E, ali no início dos caras ali, Uhum, também era aquele protesto tal, aquela coisa, né, meu? isso. E Public Enemy. essa briga já vem de muito tempo, cara. E aí com esse avanço da tecnologia, tudo, celular, esse monte de coisa, o Uhum, audiovisual o que cresceu audiovisual. muito, você acha que chegamos a um patamar ali que podemos ficar mais tranquilo ou de repente o que, que falta assim, tipo, Eu acho que seja no rap, seja no audiovisual, seja na cultura no geral assim. uhum. Eu acho que uma coisa também que ajudou pra gente se fortalecer foi o reconhecimento da nossa própria história, Hum, tá ligado? A partir do momento que, volto a dizer, a tecnologia, mas pela história, conseguiu abrir coisas na onde fala, mano, você não nasceu na escravidão, você foi um cara foda, a sua raça fez muitas e muitas coisas hum, pra humanidade. A gente se encheu de orgulho para a gente querer proliferar as paradas, para a gente querer proliferar tudo, para a gente se andar no estilo que a gente gosta, para a gente estar com os nossos. Porque a gente tinha vergonha de andar com os nossos, tá ligado? Mas a é, gente não sabia da onde vinha essa vergonha, é. tá ligado? A gente não sabia. A gente foi ensinado, doutrinado, mano, de forma minuciosa por eles, assim, tá ligado? Eles sabem o, a parada, tá ligado? Mas eu acho assim, a luta é grande. Tá ligado? A luta é grande, a gente tá 50 anos atrasado. Mas a gente é a maioria. Por essa maioria, por essas quantidade principalmente no nosso país, que demograficamente Hum, ele é um mundo, tá ligado? Você tem o hip hop do Sul, que tem o estilo dele, tem o hip hop de sim, São Paulo, que tem o estilo dele, que é riquíssimo do Sul, é riquíssimo de Brasília, é riquíssimo de São Paulo, é riquíssimo no Nordeste. É riquíssimo hoje nas tribos indígenas, que a gente está conhecendo os trabalhos dele. Eu acho que assim, a gente vai avançar muito, tá ligado? Eu acho que a gente vai avançar muito, mas eu acho que a gente também tem que fazer o que você está fazendo aqui. A gente não ser só o operacional, não só ser a atração, uma atração. não só ser, tá ligado? É importante ser Uhum, atração, que a gente não foi há muito tempo. É importante a gente ser atração, mas é importante a gente ser o manager. É importante a gente ser o CEO. É sim. importante a gente aparecer na TV? Sim, mas é importante a gente ter a nossa TV também, tá ligado? Essa filosofia até de expansão da pergunta que você fez, eu acho que é importante mediante a, a, a ideologia do Malcolm X, tá ligado? Um exemplo, a ideologia do Martin Luther King com a Rosa Parks foi Uhum, quando ela entrou no ônibus dos brancos e falou assim, ó, mano, eu não vou sair daqui, certo? Sou igual a vocês, eu não vou sair daqui. O mundo conheceu essa história. Que é excelente, é isso aí. Tem que bater de frente com o sistema mesmo. Mas é o que o Malcolm falava. Mano, a gente não tem que lutar pela vaga do ônibus, a gente tem que ter nosso ônibus, mano. A gente tem que ter nossa frota de ônibus, tá ligado? Não lutar por uma vaga num banco, entendeu? Do ônibus. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso. O operacional é importante, a representatividade é importante, a representatividade das minas pretas é importante, porque elas foram excluídas muito mais que nós, tá uhum. ligado? Mas a gente tem que ser o dono
dessa geração. Da plataforma geracional de imagens, de programas, de propaganda, de entretenimento, de marketing, de revista, de publicidade, de música, tá ligado? Eu acho que a gente tem que trabalhar nessa fita, tá ligado? Uhum. Trabalhar nessa arte. Não ser as mãos, mas ser o cérebro da Esse é o cérebro parada, da parada, né? entendeu? E em relação à tecnologia, voltando a esse assunto, o IA, que é inteligência Uhum. artificial para muitos aí, você acha que não vai ofuscar, de alguma forma, a história por conta desse avanço acelerado dessa tecnologia, que agora o IA está dominando, né? O chat, né? O Chat GPT. GPT também. Uhum. Tudo mais fácil, tudo na mão, tudo muito rápido, né? A molecada de hoje está desenrolando muito rápido as coisas. Você Uhum. acha que a galera você acha que vai ofuscar essa história, né, de toda essa história? Vai dar uma ofuscada? Aí com o tempo pode sumir ou não? Tipo. Então, eu acho assim, por exemplo, quando a gente estudava não tinha internet. Uhum, E quando a internet veio, muitas pessoas falaram assim, pô, agora ninguém vai aprender nada. A é. internet vai fazer o trabalho para a pessoa. A internet ela vai fazer o TCC da Uhum, faculdade da pessoa e tal, tá ligado? E continuou no ensino, tá uhum, ligado? Eu acho assim, a tecnologia, ela vem pro bem e pro mal, tá ligado? Eu acho que a tecnologia, parafraseando uma frase que o Brau falou um dia, que eu concordo plenamente, que a tecnologia é a única coisa feita pelo sistema que pode estar do nosso lado. Basta a gente ir atrás, exatamente. tá ligado? Basta a gente ir atrás. Eu acho que a inteligência artificial, ela vai beneficiar muita gente. Eu acho que, pela maioria, está passando necessidade de diversas Uhum, formas. A inteligência artificial, acho que ela vai crescer por esse lado. Mas o lado do malefício também vai crescer. Eu acho que vai ser tudo proporcionalmente bom e ruim para uhum, todos. uhum, Mas eu acho que pra gente, tá ligado? Vai ser importante. Pra gente, eu acho que vai ser mais importante do que ser malicioso. Primeiro, assim, eu penso assim, a gente nunca teve nada. A gente já parte do início nisso, disso. A gente nunca teve nada, tá ligado? Com a inteligência artificial hoje, a gente parte do mesmo uhum, ponto de largada do Playboy. exatamente. A gente parte do mesmo ponto. Na televisão, que a gente tava conversando agora, a gente não parte do mesmo ponto, tá ligado? Por exemplo, se você pegar a família Marinho, ela vem de 3 gerações, 2 gerações de TV, de Uhum, 80 anos de rádio e televisão, quase 100 anos, entendeu? São passadas de famílias para famílias que a nossa família, no máximo, mano, né? A nossa mãezinha trabalhando na faxina e tal, a gente nunca sonhou com isso. Começou a sonhar um pouco agora. Então a gente já começa no desnível. A inteligência artificial, a gente todo mundo começa igual. é. E eu acho que então, por isso, eu acho que vai ser bom pra gente. A necessidade, mano, faz a gente Uhum, crescer mais, sabe? A soberba não. Às vezes, por exemplo, você tá com dinheiro da hora na sua conta e tal, você fala, ah, tá bom aqui. Mas assim, se você tivesse pouco dinheiro, você ia se virar, você ia fazer, produzir mais, ter mais ideias pra você se enriquecer cada vez mais, entendeu? Então eu acho que a necessidade, junto com a inteligência artificial, vai trazer muita coisa boa. oh, que Eu legal. acho que a maioria das coisas vão ser benéficas, pelo que eu falei, pelo ponto da gente estar crescendo, da gente estar se desenvolvendo igualmente, tá ligado? A Uhum. gente estar partindo do mesmo ponto. Aí vamos ver quem é o melhor, É, exatamente. entendeu? Agora, você com uma televisão de 70 anos na minha frente, eu, tá ligado? Tipo, a Rede Globo colocando preto agora, num papel legal. Depois de 70 anos, mano, depois de 70 anos, minha avó já morreu, eu não consegui desenvolver, não vou conseguir desenvolver o meu filho artisticamente e tal, Artisticamente. tá ligado? Eu não O, vou. Mas o, na inteligência artificial, sim. exatamente. O rap como um protesto, que já vem dessa época dos 90, 80, ali até um pouco antes, né? Até Uhum. antes. O rap como um protesto hoje, nos dias de hoje, você acha que é, ele pode ter mais dificuldade de abrir esse leque assim para porque tá tendo eu tô vendo pouco rap protesto, né? Com Uhum. essas mudanças, com trap, com as letras, com Uhum. ostentação, com toda essa questão aí, Uhum. eu enxergo como DJ, assim, eu enxergo que tá aos poucos tá dando uma ofuscada assim. Eu digo rap protesto, né? Uhum. E o que você acha, tipo, né, dessa a tua visão sobre isso aí? Então, eu acho assim, depois do governo Lula, muita coisa melhorou, Uhum, tá ligado?
Então, muitas das coisas que a gente nunca imaginou que a gente talvez ia ter, a gente conseguiu, no carrinho financiado, fazer o sobrado na casa, enfim. E a gente, entre aspas, subiu de nível do que era antigamente, É. tá ligado? A gente conseguiu subir um pouquinho de nível. E a gente quer proteger isso agora, É. tá ligado? E a gente vê pessoas que, por exemplo, que estão numa classe mais baixa do que nós, e a gente não se acha mais daquela classe, sabe? Às vezes a gente ganha um pouquinho a mais, a gente acha que a gente tá numa classe superior e tal. Com o rap aconteceu muito isso também. Antigamente a gente fazia, por exemplo, vários tipos de evento, meu, arrumava uma caixa de som de um fulano, Uhum. sabe? Aquele sufoco do caramba pra gente poder gritar. Eu acredito que alguma parte disso é por a gente ter avançado, tá ligado? Por a gente ter avançado um pouquinho. Então as nossas manifestações, que antigamente era pelo prato de comida, hoje a gente já teve o prato, já tem o prato de comida. Uhum. Então, entre aspas, aquele fervor, aquela revolta, automaticamente ela diminui um pouco. Mas a gente mora no país mais desigual do planeta, tá ligado? Não é que é todo mundo pobre. É que um é muito pobre e o outro é muito rico. Não é tipo na Nigéria que todo mundo é pobre, todo mundo, entre aspas, tem a mesma situação, tá ligado? Aqui é um desnível social do cacete, entendeu? Uhum. Eu acho que, assim, outra coisa também que veio apagar um pouco do som do protesto para esses nossos irmãos e para nós foi as grandes mídias e os Uhum. grandes veículos de comunicação de áudio, as Aham. gravadoras e tal. Por que que eu falo isso? Vou citar um exemplo. A Warner chega no artista A e fala assim, ó, a gente vai injetar 5 milhões de reais em você durante 2 anos. Uhum. Certo? Certo, beleza. Se pegar esses 5 milhões de reais e falar assim, Daimon, vamos fazer um centro comunitário foda musical, aonde a gente consegue atingir várias crianças, Uhum. aonde a gente consegue fazer vários tecladistas, violonistas, produtores, filmmakers e tal. Vamos pegar esse dinheiro e vamos abranger isso, que é o que Uhum. seria o correto. Seria muito foda pra nós, seria. Mas pro sistema não, porque ia nascer um império de pessoas inteligentes. Ia nascer um império de economista, um império de tecladista, um império de videomaker, um império de produtor. Uhum. E os filhos deles vão perder espaço disso. Então o que que eles fazem? Eu prefiro investir 5 milhões em um artista pra cantar bobagem, tá ligado? Que vai pegar grandes massas e vai esconder essas pessoas que querem emergir de um lado social, emergir da, de pessoas que poderiam ser beneficiadas mediante a isso, entendeu? Então, as grandes gravadoras, elas silenciam, tá ligado? Talvez, eu não confirmo, vai, mas talvez existem grupos na mesma quantidade de antigamente que fazem rap de protesto. Mas antigamente não tinha essas Não grandes, tinha as grandes, né? entendeu? Que Sim. joga tudo o dinheiro dela e pulveriza quem tá, Uhum. quem tá fazendo, tá ligado? Então, às vezes, por exemplo, vou citar um exemplo, vai, tem no Brasil 10 mil grupos de rap que fazem som de protesto em 2005 e existe hoje talvez 12 mil. Mas, tipo, a massa de dinheiro e a massa da parada que faz as grandes bobagens acontecer camuflam essas pessoas, É. tá ligado? Porque a quantidade da pobreza ainda ela é gigante ainda. Os grupos de periferia ainda tem muitas. Graças a Deus aqui no nosso lado melhorou, mas tem muitos lugares, principalmente Brasil afora, interior Exatamente. afora, que tá com chão de barra ainda, tá ligado? Tem Tá, muito até grupo muito, né? bom de Alagoas, de Sergipe, de Roraima, de Tocantins, que estão com rap de protesto, tá ligado? Mas assim, elas são engolidas por essa massa, Uhum. tá ligado? Que infelizmente pega um de nós pra falar assim, ó, é um de vocês, hein? Vocês podem subir também. Mas não fala do, tá ligado? Fala muito Uhum. da exceção, mas não fala do exército de regra que não consegue chegar, que não tem espaço, que não tem oportunidade, entendeu? Então isso influi mesmo também, tá ligado? E também eu acho que a gente entrou muito nessa coisa da cultura do respeito, da gente querer, sabe, respeitar.
os nossos inimigos. Não, eu não vou fazer um rap de protesto, porque se ele conseguiu. Não, mano, ele conseguiu porque sua mãe é faxineira, irmão. É, Ele conseguiu baseado pisando na cabeça da sua mãe. Sua mãe ela tem que continuar sendo faxineira. É o cara que ganha, tipo assim, 500 mil reais por mês e ele paga pra Dona Maria ali 2 mil reais por 2 mil mês. reais. Que é uma sobremesa que ele faz. É. Então, tipo assim, é, acho que a gente muitas das vezes respeitou muito essas pessoas que nos pisam. Não, isso é o momento deles. Não, não é o momento deles, mano. A gente tá sendo pisado ainda, cara. É. Em relação a empreender, hoje em dia, muitos rappers, produtores, eu percebo, nós que tá trabalhando com música, né? Uhum, Não tinha essa visão antes. A questão dessa mudança que eu te perguntei aí, que muitos estão largando tudo para empreender, ter o seu próprio negócio, né? Ter o seu próprio CNPJ, ali, o seu CNPJ, né? uhum, E não depender de gravadora, dos outros, enfim. Acredito que você tem as suas produções também em relação a isso, né? Essa uhum. visão de Independente. empreender independente. Uhum, E o que você acha? Você acha que a galera se desenvolveu mesmo? Você vai nas favelas hoje, né? Por exemplo, no Elipa, tem muitos comércios, né, cara? A galera, em vez de sair de lá, vazar da favela, não, montou o seu próprio negócio, isso, né? isso. E sem depender de CLT, nada, e tá lá, meu, tá empreendendo. A tiazinha tá vendendo cachorro quente, o tiozinho tá vendendo churrasco, mas tem um cara que abriu a padaria, Uhum, abriu uma farmácia, tem um seu barzinho ali, tem o seu negócio próprio, né? Vende uhum. bolo. E aí, em relação ao rap e tudo, você acha que teve, com essa evolução, a galera, é por isso que eu falei de ofuscar, né, essa questão da história. Você Uhum, acha que com tudo isso, a galera se preocupando mais em ter seu próprio negócio, né, uhum. suas produções e tal, pagar suas contas, enfim, emitir suas notas, você acha que tudo isso, essa evolução, não deu uma ofuscada, assim, tipo, Então, eu acho que e a assim, tendência é se levantar é mais crescer ainda, é mais. crescer mais, né? Isso, é crescer mais. Então, eu acho que assim, tem essa parte também, Uhum, tá ligado? Eu acredito que tem essa parte também. Mas assim, eu acho que nós também começamos a aprender que a gente não serve só pra falar de uhum, favela ou política racial, tá ligado? A gente sabe falar de moda hoje também. né? A gente sabe falar de economia, Economia. a gente sabe. Então, tipo, a gente sabe falar de outras coisas, a gente tá aprendendo outras coisas também, tá ligado? É, e isso é super importante. Por exemplo, vou citar um exemplo. Dos podcasts que eu fui chamado, que eu agradeço muito, mas eu Uhum, fui chamado muito pela política racial. Eu não fui chamado pela produção uhum, artística, tá ligado? uhum. Então, tipo assim, as pessoas, elas. Pô, você faz videoclipe e tal, mas, mano, você como preto e tal. Mano, eu sei falar de outras coisas também, Lógico, entendeu? Eu sei falar de outras coisas claro, também, pô. entendeu? Então, de geopolítica, pô, a gente Uhum, tá, não só eu, por exemplo, tô falando ao geral, uhum, a gente tá aprendendo outras coisas, tá ligado? Agora, essa cultura do cenário independente e das próprias gravadoras do CNPJ, eu gosto muito, sabe por quê? Porque o Nordeste faz muito isso. uhum, Tem banda de forró que, mano, domina, sabe? Tipo, um exemplo, tem banda de forró lá que domina Pernambuco e a Paraíba, são riquíssimos, riquíssimo, né? fazem megas shows, tá ligado? E São Paulo nunca quis abraçar. Pelo preconceito de São Paulo, pelo preconceito sudestino, sulista, nosso. Eles sempre eles não quiseram abraçar o Nordeste. Em raras exceções Uhum, eles abraçaram o Nordeste. Mas lá, nos bairros, nas províncias, nas cidades deles, eles fazem muito, muito show, muito sucesso. uhum, E eles se enriquecem entre eles ali, eles mantêm a cultura deles preservadas. Ó, eu não vou precisar escutar a Katy Perry aqui pra você fazer sucesso no Nordeste. Não, vai ser a Catira, vai ser a Catira, uhum, entendeu? Vai ser o cachimbó, vai ser o cachimbó, vai ser o forrozinho, vai ser o forrozinho. Então, tipo, a questão do cenário independente nessa parada foi muito bom, porque eles conseguiram se sustentar, eles conseguiram preservar a raiz, eles conseguiram preservar o gênero, preservar muitas das vezes a, o bairro da onde que eles, sabe, uhum, não mercantilizou, tá uhum, ligado? Porque eu preciso para São Paulo fazer sucesso ou para o Rio fazer sucesso.
tá ligado? Então, eu acho que essa questão do cenário independente é legal. Muitos, por exemplo, muitos meninos do funk que subiram hoje, Sim. que fizeram a sua vida, que fizeram o seu sucesso, muitas das vezes eles começaram a, pô, os caras já se estabilizou no bairro deles, mano. Sabe? Tipo, já consegue fazer. Depois vai a nível Brasil e vai crescendo e tal. Aí sim, vem as grandes gravadoras e tal. Mas eu acho assim, essa democratização do cenário independente, do CNPJ ali, para ele poder cantar pro bairro dele, para ele preservar a Uhum. raiz, para ele, sabe, preservar o ritmo, eu acho importantíssimo, cara. Sim, sim. Eu curto, sabe? Porque, por exemplo, a gente vai lá para, um exemplo, a gente aqui é de São Paulo, vai lá para Bahia, a gente, a nossa prepotência, né, de São Paulo, não, mano, vocês têm que tocar o tambor assim, timbalada, não é assim que vocês, não, tá ligado? Então, eles conseguiram preservar o ritmo deles, principalmente num gênero plural como é do Brasil, porque eles tiveram a independência deles, tá ligado? Uhum. Eles não tiveram um grande empresário americano que falaram, ó, agora vocês têm que mudar esse estilo de vocês aí, tá ligado? Então, eu acho que pro Brasil, multiculturalmente dizendo, eu acho importantíssimo, mano. Tá ligado? Você faz a parada do jeito que você quer, tá ligado? Tá aí, ó, corrente dos artistas, tá ligado? Uhum. Que teve uma ideia maravilhosa, entendeu? De propagar o cenário independente, de propagar os desassistidos em múltiplas plataformas de artes, não só musical, mas de pintura, de arquitetura, de picho, de grafite, de artes plásticas, tá ligado? De movimentos Movimentos circenses, circenses. o que for, dentro da arte, tá ligado? Então, não precisou vir um empresário chegar nela e falar assim, ó, você vai ter que trabalhar pra mim assim, assim, assado. Não, dentro da luta dela, dentro da ideologia dela, dentro da vontade dela, ela montou a corrente dos artistas, tá ligado? Pra propagar isso. Então, o cenário independente e o CNPJ dela, a, vamos dizer assim, o lado individual dela, tá ligado? Que não foi comprado por ninguém, proporcionou pra ela poder fazer essas coisas maravilhosas e ser inspiração pra outras e outras e outras pessoas. Ah. Então, eu acredito que seja muito importante. Teve alguma das suas produções aí que, de repente, você, você achou, pô, cara, acho que não bate muito com a minha ideologia. Pô, você não tem essa visão. É uma pergunta, né? Tipo, é até Uhum, uma provocação. uhum. É, você, pô, essa produção, né? Pô, cara, mas essa letra aí, mano, como assim? Aí vai teu nome na parada, né? Aí Sim, teve alguma assim que você, tipo, cara, eu acho que vai ser deixa eu legal pensar. nem fazer pelo dinheiro, tá ligado? Sim. Tipo, saca? Tipo, porque foge da tua visão de. Mas o cara tá pagando, sabe? Sabe Uhum. essas coisas? Porque rola esses conflitos assim, né? Rola, É, rola. rola, né? É, assim, na minha visão, a questão de, vamos dizer assim, de eu não concordar, de eu não gostar, foi mais pela atitude da pessoa do que Uhum, do gênero que ela canta. sim. Às vezes pode ser própria do rap, sabe? Que às vezes desonra uma parada, desonra uma ideologia nossa. E às vezes é do nosso próprio gênero, Uhum, tá ligado? Do que às vezes você fazer um trampo com uma pessoa, sei lá, que canta axé, e você fala pra ela, ó, eu vou cantar lá no dia tal, cola lá, e a pessoa vai lá. Porque ela entende que, tipo, a arte é mais importante, uhum. não tem o ego de eu falar, eu não vou no show do outro rapper ali e tal, É, tá tá. ligado? Então eu me decepcionei mais nessa parte pessoal do que do gênero, assim, Uhum, tá ligado? Até porque, assim, quando vem uma proposta muito diferente, que às vezes conflita com a nossa política, aham. eu não costumo fazer, mas eu respeito a pessoa, sabe? Tem muito sonho ali, É, baseado ali, baseado, tem né? muito. Pô, o cara tá tirando do arroz e feijão dele pra poder fazer a parada que talvez conflita com os meus Uhum, pensamentos e tal, mas profissionalmente eu tenho que respeitar, uhum, entendeu? Então, tipo, educadamente, assim, eu falo. Irmão, eu posso te passar para um outro profissional que trabalha com uhum, isso e tal, e jamais interromper o sonho de ninguém, entendeu? Se é o sonho dele, talvez eu não consiga enxergar, ou talvez eu não tenha tido uma visão evolutiva ainda para poder enxergar, talvez o cara tá na minha frente, vai é, saber, exatamente. entendeu? Então, tipo, eu não costumo, assim, bater de frente assim e tal. Todos os trabalhos que eu fiz, assim,
graças a Deus, de outros gêneros, assim, de outros modelos, eu fiquei muito feliz, assim, Uhum. com o resultado artístico, tá ligado? Com o resultado profissional, o resultado do áudio ali, eu gostei. O que me decepcionou mais, assim, que decepciona acho que qualquer um, é mais em questão da pessoa pra música, não da música pra pessoa, tá ligado? Eu tô te falando isso aí porque eu vi uma produção que o cara, ele fez toda aquela parte de produção, o DJ fez as colagens e tal, tudo. E aí chegou, quando lançou a parada, aí ele percebeu alguma coisa ali, deveria ter falado antes, né? Sim, sim. E pediu pra tirar a parada, tipo, no- ele tirou a assinatura dele ali, lógico que ele gravou tudo, metaforicamente falando, ele tirou a assinatura, não quero que isso aí vai rola na internet, que vai pro ar aí. Certo. E ele, tipo, ele meio que se arrependeu de ter feito aquela produção. Uhum, Isso aí foi complicado, uhum. porque envolve todo o sonho, né, da pessoa, tudo aquilo, né? Pô, mas Isso. como assim, cara? Não, 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 eu não vou assinar embaixo isso aí, não. Uhum, Mesmo eu tendo feito isso, e eu uhum, não autorizo publicar isso aí. uhum. Então isso aí acontece, tá? Acontece. Acontece, acontece. E é complicado quando o cara não avisa antes, né? Não troca uma ideia amistosamente, você vai lá, né? Conversa pra... Comunicação, né? Porque a forma que você fala com a pessoa, de repente, pô, quem não vai gravar, de repente pode psicologicamente nela, se ela não Uhum, tiver um preparo ali emocional, ela vai, pô, mano, será que eu fiz uma. Pô, será uhum. que, cara, e meu sonho aqui. É, Aí, sabe, exatamente. tem todo uma, né, um jeito de falar, né? Tem jeito de falar. Até outra pessoa que às vezes queria fechar um trampo com você, vê É. uma situação dessa e não tá entendendo Não tá direito, entendendo o direito, cara mano. fala, mano, deixa quieto, eu não Deixa vou quieto. fazer, entendeu? Eu assim, é muito raro eu deixar de fazer alguma coisa assim que. A não ser que eu não saiba. Uhum. A não ser que seja uma produção que foge dos parâmetros do que eu faço. Uhum. Às vezes, sei lá, o cara fala, mano, eu preciso de uma parada orquestrada, mas eu quero que as pessoas toquem um Uhum. instrumento. Aí é uma parada que foge da minha alçada, Uhum. entendeu? Mas assim, é muito difícil eu chegar e falar, não, esse gênero eu não gosto. Sabe por quê também? Uhum. 99% dos gêneros a gente que fez. Nós preto fizemos, tá ligado? Uhum. Então, quando eu chego num gênero e falo, não quero, eu tô indo com a minha própria história. Ah, mas eu não gosto de gênero e tal. Beleza, mano, mas foi sua raça que fez, mano. Foi sua raça que se fez. Você não. Ah, eu não gosto do axé. A sua raça fez. Se o cara falar merda no Uhum. axé, é uma outra parada. É Outra uma coisa, uma parada. questão pessoal da pessoa. Mas o axé a gente fez, o rock a gente fez, a música eletrônica a gente fez, o R&B a gente fez, o samba a gente fez, o chachara a gente fez, a catira a gente fez, tudo a gente fez. É muito raro a gente. O funk a gente fez, Uhum. o drill a gente fez, o trap a gente fez, tudo, sabe? O underground. A orquestra, A tudo a gente orquestra, fez, né? tá ligado? Então, tipo, é muito difícil eu ir contra a nossa própria história, assim, tá ligado? Uhum. Então a gente fez tudo. E muitas das vezes a gente reclama quando o cara pega e fala assim, pô, mano, os boys tá fazendo trap e nós não tá fazendo. Ok. Quando o trap surgiu, você foi preconceituoso. Outra pessoa foi lá e E abraçou e fez, né? abraçou e fez, tá Exatamente. ligado? Tava pra você, mano. Talvez faltou você estudar um pouco mais, entender da onde vem, do gênero da onde vem, por que vem, tá ligado? Quando o trap vem, quando o Dirt Soul vem, tá ligado? Ele vem de lugares, principalmente dos Estados Unidos, mano, de muito sofrimento, Uhum. tá ligado? O trap, ele tem uma melodia mais, vamos dizer assim, mais atrasada, Uhum. mais, não é atrasada, mais lenta, tá ligado? Porque ele vem do sul dos Estados Unidos, tá ligado? E o sul dos Estados Unidos é o mesmo BPM do trap, que ele é mais relaxadão, é o mesmo BPM do sul dos Estados Unidos, que era dos escravos do sul dos Estados Unidos, que colhiam algodão cantando, e é o mesmo BPM, tá É, mesmo ligado? BPM, né? É o mesmo BPM, entendeu? É a mesma velocidade. Então, essa parada, quando acontece, tá ligado? É uma parada assim que tem um fundamento ali, tá ligado? Tem uma Uhum. história baseada ali. Você pode até não gostar, ninguém é obrigado a gostar, mas tem uma história, tem Uhum. uma raiz ali, tá ligado? Como as nossas músicas nordestinas tem muita raiz com a parte indígena e com a parte africana, tá ligado?
Então, às vezes a gente tem preconceito com gênero tal e tal, mas assim, mano, vem muito, tipo, da gente. Então eu gosto de conhecer a história, ver a história antes, tudo bonitinho pra ver. Porque, por exemplo, com certeza muitas pessoas quando vieram o rap, elas foram preconceituosas como o trap. Não, eu Isso gosto aí. de soul, eu gosto de Era isso que eu ia te R&B, falar. tá ligado? É, É isso entendeu? mesmo. Esse negócio de rap, essa batida aí e tal, não sei o que, entendeu? Foram preconceituosos também, tá ligado? Outra, dentro do trap, mano, existe milhares de vertentes, É, mano. Tem o exatamente. gangsta trap, tem o trap soul, tá ligado? Tem o trap hybrid, tem o trap logic, tem diversos trap abstract, que é outro tipo de Uhum. trap. Então, tipo, às vezes falta a pessoa, sabe, conhecer ali. Às vezes, não, eu não gosto de trap, mano, mas às vezes você gosta de trap gangsta, mano. Às vezes você gosta do Rick Ross ouvindo na balada e é um Exatamente. puta de um trap, tá ligado? O interessante é que muitos grupos de rap, há uns 2, 3 anos atrás, a gente fez até um podcast assim, né, Morsa? Em relação a muitos rappers criticando o próprio trap no início do trap ali. Uhum, Muitos rappers mesmo do underground, da cena underground. E aí a maioria desses rappers estão fazendo trap. exato, Entendeu? Aí como explica isso, né, Morsa? Teve várias exatamente. tretas na época, né? O pessoal critica. Até hoje. Critica, né, mano? Mas era bem mais forte. Mas você vê a galera fazendo trap também. Você vê tem uns boom bap no álbum, mas você vê dois trap no meio ali. Exato, É, não tinha isso, né? exato. É. Tem uma parada assim que eu sempre falo que é o seguinte, mano, o que você não conhece não quer dizer que seja ruim. Talvez Exatamente. falta conhecimento seu, sabe, pra você falar, pô, é bom. Então, às vezes, quando surge uma parada nova, é ruim. Mano, ruim porque você não conhece. Enfia lá, mano, vê como que é a Ver parada, como vê que é a como a parada parada. funciona, entendeu? O trap dos Estados Unidos até vir pro Brasil, o trap lá, que vem do Dirt South, Hum. né? Que vem o Lil Jon, aquelas, Hum. né? O East Side Boys, das paradas deles das antigas, tá ligado? Eles, assim, eles acharam muito louco, tá ligado? Tanto que depois você vê vários rappers de Nova York fazendo trap, tá ligado? Que eles falaram, mano, a gente tem o hip hop, tem o rap de Nova York, pô, mas a gente é de Louisiana, mano. A gente quer o rap nosso, mano, tá Exatamente. ligado? Do estilo nosso, da parada nossa, como Brasília fez, tá ligado? Como o rap de Brasília é um rap riquíssimo, porque, Riquíssimo, riquíssimo. tá ligado? Riquíssimo porque eles falam, mano, da hora São Paulo e tal, Aliás, mas mandar um assim, salve pro DJ Rafa aí, meu. Meu DJ Deus. Rafa, salve Esse é mestre. monstro demais. Desculpa te cortar aí, mas tinha que falar Não, do pelo Rafa. amor de O Deus, não, eu cara, você é agradeço. louco, mano. Agradeço, DJ Rafa, mestre DJ É. Rafa, parceiro, Hum. e fui muito pra galeria no começo da minha trajetória como rapper, comprar um CDzinho de base Né? do DJ Rafa, tá ligado? Que vinha com os beats dele e tal. Você vê, né? E você vai trabalhando, vai fazendo as paradas, até que eu recebi um telefonema. Pô, você que é o Policeno? Pô, sou eu mesmo. Pô, aqui é o DJ Rafa, mano, queria fazer um vídeo lírico com você. Pô, gosto do seu trabalho. Oh, Pô, que pra da mim é hora. um, sabe, mano? É uma parada muito Já louca. tive o prazer de bater um papo com ele pessoalmente, conhecer fãzaço das produções dele, Não, enfim. Mas não tenho nem o exato. que falar do Rafa, porque tudo que é rap que você ouve no Brasil tá a mão dele lá, cara. Pô, cara, eu tava Tem como. comemorando o Tetra em 94 e o cara já era Já era produtor, já tava no produtor, estúdio mano. fazendo. É, Pô, entendeu? é exatamente isso, exatamente. Aí é o seguinte, tem uma pergunta aqui, que aí eu nunca tinha feito essa pergunta em relação à questão do trap, assim. Uhum. 3 pessoas que nos deixaram faz muita falta, mas essas 3 que eu vou falar aqui faz muita falta. Tem outras, é lógico. Eu vou citar 3 e vou te fazer uma pergunta. Tupac, Dinadi, Cê é louco. faz muita falta. E Sabota. Nos dias de hoje, se estivessem vivos, eles iam entrar nessa onda do trap? Com certeza. Você acha que ia entrar? Tipo, Com certeza, com eu peguei certeza. esses 3 aí porque são casca grossa ali, tipo, daquele Exatamente. jeito, né? Cito o exemplo dos três. O Tupac, quando ele começa a fazer, a estourar do gangsta rap, tá ligado? Ele lança Dear Mama, que é um soul music, Já é um souzão. tá ligado? E ele não teve problema, ou. Eu tava falando com a Hum. Caramelo, vindo, não teve problema com as críticas mediante a quem vai falar, pô, mas você não é o gangsta rap? Por que você tá cantando soul, É, falando um som chamado Querida Mamãe? Tá ligado? E ele era um gangsta rap mesmo, mesmo, né? tá ligado? Não era que se fazia de gangsta rap, não, sabe?
Mas na hora de ele cantar pra mãe dele, ele sabia que tinha que ser um gênero musical chamado soul music, tá ligado? Alma musical, soul é alma. Sabe, tipo, bem romântico, bem, romântico não, bem, romântico, Uhum. bem, sabe, bem melancólico, bem melódico, Melódico, né? porque era uma parada que ele ia fazer pra mãe. Mas aí ele veio com o Changes, que já é uma parada mais bateria, mais nova. Mas ele também tinha os gangster rap dele, tá Uhum. ligado? Então, tipo assim, ele tava muito à frente. E os rappers daquela época praticamente era um estilo só, né? É, Era exatamente. pancada ali, já era, tá Pancadaria já ligado? era. Meu E ele Deus. sabe, mano, ele foi igual água. Pô, o formato da água é esse aqui? É, então vou nesse aqui. Porque minha mãe tem esse formato aqui, ó. Mas o gangster rap tem esse formato aqui, então vou nesse aqui. É. Tá ligado? A Dina D, ela, tipo assim, mano, a parada que muitas das vezes tá sendo a reivindicação das minas e tal, mano, ela tava falando 20 anos atrás isso. 20 anos atrás, mano. Sozinha praticamente, tá ligado? Isso mesmo. Tem o preconceito e o machismo do rap? Tem o preconceito musical e o machismo da música? Tem, tá ligado? Mas ela não deixou de falar, tá ligado? Principalmente sofrendo uma parada pessoal do marido dela, Sim, sim. tá ligado? Tipo, é, cuidando da família dela, mas mesmo assim ela abrindo parte da vida dela pra poder falar pra mulherada, a gente infelizmente, não que a gente seja o gênero inferior, tá ligado? Mas o sistema nos faz, a gente precisa se juntar, a gente precisa se valorizar, tá ligado? A gente precisa pensar um pouco na frente, porque, tá ligado? Os homens fazem a gente como cardápio mesmo, tá ligado? Então a gente, sabe? Então o que tá sendo muito falado hoje, o que tá sendo muito debatido pelas mulheres hoje, ela fazia isso há 25 anos atrás, tá ligado? E o Sabota, eu costumo falar, mano, que a gente ainda não chegou aonde ele morreu, tá Dá. ligado? É difícil. A gente não chegou. O cara fazia música em japonês, o cara fazia Uhum. drum and bass, o cara, pô, eu sou um rapper, eu tenho que, as pessoas pensam isso, né? Não, eu sou um rapper, eu tenho que ficar com aquela mentalidade de ser só rapper, eu não posso ser outra Uhum. coisa, eu não posso bradar em outros lugares, em outros momentos, em outras situações. E ele fez filme, tá ligado? Fez o Carandiru, ajudou no roteiro. Mano, vocês fizeram o roteiro tudo errado, gente. O roteiro do ladrão aqui no Carandiru tem que ser esse. Foi roteirista, Foi roteirista. tá ligado? Ele É. tinha, sabe? Era um gangsta rapper que ria, que tinha um carisma do cacete, que pegava o microfone, mano, e fazia esse podcast sozinho. Sozinho. Sozinho, tá ligado? Era um carisma fenomenal que mano, no filme do Carandiru ele dá um beijo na bunda da Rita Cadillac e a gente não vê isso como um ato, tá ligado? De ruindade. Não, a gente vê um ato engraçado, de carisma, tá ligado? A temática do flow dele, a composição dele, Composição. tá ligado? Quando ele separou os produtores pra poder fazer a produção do álbum dele, produtores renomados, que muitas das vezes hoje a gente ia falar, ah, esse produtor é playboy e tal. Não, vivido nos Estados Unidos, que trouxe muita coisa de lá, sabe? O sample que ele usava, o que a gente faz muito hoje, ele fazia na época dele, conversava com todos, achava que a Sandy era a mina mais foda do R&B, É, ele sabe? falava Sem assim. preconceito Fãzaço nenhum, dela, mano, né? sem ego nenhum, tá ligado? Então eu costumo falar, mano, a gente não chegou onde o Sabota morreu, mano, tá ligado? Ele tá num. Talvez daqui 30 anos a gente vai chegar lá. Mas a gente não Mas chegou é ainda. muita evolução ele É tinha, ó. muito, mano, muita Muito evolução. evoluído. Principalmente pra quem não teve nada. É, Não exatamente. teve estudo, não teve Exatamente. nada, tá ligado, mano? Exatamente. Então, com certeza ele ia estar fazendo trap, mano. O Sabota ele tá fazendo forró, rap, ele, mano, Eu acho que ele ia estar bem. entendeu? Até sertanejo ia chamar ele. Exatamente, Pode ter entendeu? certeza, cara. E não era aquela coisa vendida, Não, sabe? não, Era não, aquela não. coisa, Não, não. sabe, mano, tradicional, aquela coisa Tradicional. bonita, sempre levando pela música, tá ligado? Da música pro público, não do público pra música, tá ligado? E Cara, são três aí que, cara, são. Fora o Chico vai, Sainz, Chico Sainz, pô. É entendeu? outro também que faz muita falta, né, Faz mano? muita Isso aí. falta. É. Ele era foda, mano. Tipo, o É. Mangue Beach, assim, pô, não tem. Vai, o Baiana System chega um pouco mais perto ali e Uhum. tal dele. Mas, pô, mano, ele fez uma parada de instrumento percussional tradicional da região Da dele, região. levando a tecnologia,
tá ligado? Com assuntos foda que também a gente não chegou, tá ligado? E infelizmente essas pessoas elas morrem de forma trágica, sem aviso Sem aviso nenhum, nenhum, né, cara? sabe, mano? Porra, mano. Tipo, é uma Foda. parada muito louca isso, viu, Morse? Eu queria, se você puder aprofundar naquela parada do rock, né? Uhum. Porque, tipo, o que ficou associado ao rock é o Elvis, né? Só que Ah, ninguém sim. fala de Chuck Berry. Chuck Eu acho que Berry. é legal Pô, você, é verdade, né, cara? É, tipo, É verdade. é verdade. você puder aprofundar pra gente fazer um corte bonito. Porra, da hora. Esse é bom, esse é bom. Essa pergunta é Sim. legal. Então, Estados Unidos, década de 40, 50, 60 veio os direitos civis, né? Mas assim, da onde os pretos eles precisavam fazer as suas festas dos porões, porque eles não podiam ser detectado todo mundo junto, senão o couro comia, a segregação racial comendo solto. Só que aquela coisa, a música, ela não tem como, cara. Ela sabe, mano, a música, tipo, ela é uma alma dentro da nossa alma, Hum, dentro da gente, tá ligado? E ninguém consegue segurar, não. tá ligado? Ninguém consegue segurar. Eu costumo dizer que o esporte e a música, elas quebram o preconceito de uma forma inimaginável, tá ligado? Inimaginável de você ver na hora do gol ou na hora da música, tipo, do samba, pessoas assim que muitas das vezes quando acaba o samba pode se tratar mal, pode ser segregacionista um com o outro, sabe? De forma preconceitual, mas ali na música eles se abraçam e tem Uhum. aquela comunhão, tá ligado? Enfim. E isso, só que assim, artisticamente, é o que a gente tá falando Hum. em questão do sistema, artisticamente, essa coisa da hora, essa coisa linda que tem na música, economicamente precisa ter cor, Uhum. precisa ter estilo, precisa ter cor. Ela precisa. Tudo que é maravilhoso, tá ligado? Que alguma coisa que o branco consegue fazer, eles vão pegar, tá ligado? Eles vão usufruir pra eles, tá ligado? Principalmente do branco que tem um certo talento ali, como foi com o Elvis, tá ligado? Mas pra isso acontecer, você precisa esconder os outros. Porque senão vem os dois pau a pau, tá ligado? Então, essa questão principalmente do sistema em relação à música, em relação à distribuição, que eles perceberam depois quando a Motown fez, que eram artistas pretos se divulgando e sendo dono da própria gravadora e se enriquecendo, eles falaram assim, mano, a questão não tá cooperacional. Isso depois do Elvis, tá? Depois do Elvis. Não é operacional. A gente precisa ver o lado de distribuição, tá ligado? A gente vai ganhar dinheiro com a distribuição. Pode ser artista preto, não tem problema. Mas a gente vai se auto-enriquecer e tal. Então, na parte do Elvis, o que eles fizeram? Mano, vamos invadir essas coisas, vamos pegar os passos que eles têm, vamos pegar as vozes que eles têm. Tem música que a gente tá falando, né, de soul music que eles cantam na Igreja Batista. Uhum. Vamos lá ver como que eles fazem, vamos ver como é a dança deles, como é o estilo deles, como eles fazem tudo. Mas pegar por essa parte racial e implantar, tá ligado? E fazer dentro do gênero deles o rei branco, tá ligado? Não tô dizendo que não Hum. tenha talento, não é isso. Mas fazer o rei branco. Como fez com Eminem, como fizeram com Sinatra, tá ligado? Como os Estados Unidos é mestre de fazer isso. Como fizeram nos filmes do Rambo, quando os Estados Unidos perdeu do Vietnã na guerra e eles tiveram que colocar um Rambo matando todo mundo É, mas é pra passar verdade. pro resto do É. mundo, tá ligado? Que eles eram os mais foda. Com o rock, tá ligado? Estados Unidos versus a União Soviética, e ele bateu no soviético pra, né, ter aquela na época da Guerra Fria. Então eles são mestres em fazer isso. E com o Elvis foi assim, até hoje dura isso aí, Hum. tá ligado? Até hoje isso Até aí, hoje, né? entendeu? Então eles tiveram que fazer o rei do rock, que até tempo atrás era o gênero mais dominante do planeta, antes do hip hop, era o rock, eles precisaram inventar um rei branco, tá ligado? Pra poder mudar comercialmente as coisas e pra gente bater continência pra eles de novo, como foi na religião, como foi na música, como é na economia, como é em várias situações, tá ligado? Mas o Elvis, assim, quem gosta de Elvis, da hora, respeito e tal, mas assim, é uma enganação da mídia, tá ligado? E em matéria de rei, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5
Hayes bem na frente dele, tá ligado? E outra do Chuck Berry, do B.B. King, tá ligado? Que tiveram 60, 70 anos de história, tá ligado? Que inventaram muitas coisas, que foi, entre aspas, os nossos padrinhos também, que a gente ampliou muita coisas deles. Sempre foram escondidos, ou quando não foi escondido, as histórias deles tinham que ser histórias maléficas, que eles usaram drogas, ou que eles fizeram isso, ou que eles fizeram aquilo, tá ligado? Tanto que o Elvis morreu de forma desastrosa. Ninguém fala, ninguém sabe praticamente a forma que ele morreu, tá ligado? Então é tudo que é a forma que você vende e precisa ter na forma do sistema o embranquecimento da história. Caramba aí, moça. Show de bola. Rolou? Belo corte. Belo corte. Isso aí. Ó, que bacana, né, meu? Tipo, e a gente fala das grandes produções, eu ia falar do Dr. Dre também, cara. E em comparação não, né? Não sei se tem como comparar, mas na tua visão, agora indo lá para os Estados Unidos, o que você... Qual a produção que mais te chama atenção, assim? Do lado leste, fala lá do leste, né? Califórnia, aqueles lados ali, né? Em Compton, sei lá. Aí Nova York e tal, ali, e aí? Qual que é a tua... Qual que você... Fala aí. New York City, mano. New York? New Caraca, York. eu tô na Califórnia ali, mano. Não, tá bem também. Nossa. Eu sou Nova York, assim, porque eu comecei escutando muito, né, o rap de Nova York. Lá, gringo mesmo, que eu escutei muito, inicialmente, assim, foi o Public Enemy, tá ligado? É isso aí, é foda. Foi o Public Enemy, depois vem aquela parada de você conhecer os bairros americanos e saber... Eu gosto muito de saber da onde eles são, tá ligado? Tipo, 50 é do Harlem, do Queens, a Nicki Minaj é do Queens, o DMX é do Warside, o Big é do Brooklyn, o Tupac também nasceu lá e tal, do Brooklyn. Então, eu gostava sempre, tipo, dessa parada, né? E eu acho que por ser São Paulo também, ser muito parecido com Nova York. Parece pra caramba. E os grupos que eu acompanhei na minha infância e adolescência foram muito mais puxados pra rima de ataque, tá ligado? Mais estilo Nova York. Eu gosto mais, assim, tipo, de Nova York, do flow mais rápido, do flow agressivo, tá ligado? Por exemplo, se a gente for ver do Consciência Humana, por exemplo, eles já são mais Compton, né, mano? Compton ali. Tá ligado? Tal, eles já são West Side e tal, então, tipo, eles já são mais puxado por Los Angeles. Os rap de Campinas, o Sistema Negro, puxado, você vê que já é puxado. Campinas já é muito puxado pra Los Angeles. Aqui já é mais puxado pra São Paulo, mas o rap da Zona Sul de São Paulo, que eu acho que é o mais Nova York de todos, já é um pouco diferente do rap da Zona Oeste. É bem diferente. Já é diferente, é diferente dos rap da Zona Leste, tá ligado? Se você for ver mesmo, pô, Poli, qual é o exemplo que você me dá disso? Família RZO. Família RZO. Você vê o DBS, você vê o flow do DBS, tá ligado? Não falo nada. É o flow da Oeste. Se você pegar vários grupos, é esse flow. Pega o Império ZO. É mais ou menos puxado pro flow do DBS. Tá ligado? Do Zona Sul já é estilo Racionais, já é estilo Negredo, já é estilo Rosana Bronx, já é o estilo, tá ligado? Que eu costumo falar, tipo, mais nosso, assim, tá ligado? É um estilo mais rimado, mais quadrado ali e tal, tá ligado? Se você for ver, por exemplo, o estilo por exemplo, do Potencial 3, é estilo do Big Daddy Kane. Big Daddy Kane. O Chinix ali puxa um pouco também, né? Exato. Chinix ali. Entendeu? Aí, e os bate-cabeça? Eu curto. Aí é Onyx, aí é outra parada. Onyx aí, é o quê? Nova York? Onyx? Onyx é Nova York. Nova York, Queens, Nova York, cara. Tá ligado? Tem partes do Queens ali e tal. Então, a bateria dos caras, tá ligado? Do Onyx, se você for ver aquele boom e aquela caixa seca, tá ligado? Como do Tem, entendeu? Eu ia falar do Ten Clan agora. Então... Eu sou fãzaço do Ten Clan. Ó, galera, não que eu não curta Nova York, tá? Falei Califórnia, mas não que eu não curta, pelo amor de Deus. Public Enemy. Entendeu?
É. Então, tipo, aqui em tô falando mais de São Paulo, viu, Rafa? A gente tem o estilo nosso. O estilo do Rio também eu acho um estilo um puxado mais. Tirando a MV Bill, tá Uhum. ligado? Mas eu acho mais puxado pra, pro West Side também, Estados O Unidos. quinto andar também, né? Os caras, os quinto andar ali. O Marechal também, né? É, que Marechal. ele começou no quinto andar, né? É o Isso, quinto isso. andar, é o quinto andar. Que era o Marechal, É. De leve? de De leve, leve. isso, tá ligado? Então eles também tinham essa pegada mais. Isso, eles tinham. Tanto que o de leve, o Marcelo D2, né? Os É, caras ficaram exatamente. muito lá fora, É, né, mano? tem Os um lá caras fora. viram muito essa parada, tá ligado? Então, tipo, eu nesse estilo eu sou mais Nova York, eu gosto de todos, tá ligado? Mas eu sou mais Nova York, minha escola é essa, tá ligado? A escola de produção, Uhum. aí eu não falo nem tanto de área, assim, porque assim, tem muito produtor que leva muito pelo lado percussional da parada, Isso aí, sim. tem muito produtor que leva pelo lado melódico, não é que não liga, assim, mas ele não dá tanta importância pra questão da batida, sabe? Ele fica prestando muita atenção na melodia, tipo Griselda, É, tá aham, ligado? aham. Entendeu? Então, tipo, West Side Gun, Conway, tipo, os caras nem ligam muito Até tem, Uhum. uma música ou outra É, tem, tem. mas eles ligam muito pra questão da melodia. A minha escola é essa. Minha escola, tipo, não tô falando que eu sou, gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que eu sou o mesmo nível dos caras, não é É, isso, gente. não. Mas, assim, a minha escola vem dessa, do Kanye West, minha escola vem Porra, do cara. Dr. Dre, minha escola vem do RZA, tá ligado? Das antigas. É... Agora, por exemplo, tem produtor que já leva pelo lado da percussão, da batida, como Swiss Beats, tá ligado? O E nem Della Soul também, o Della, que é o Della Soul, cara. O Della Della Soul é Soul, entendeu? a pegada O mais é. Premiere eu acho que é um híbrido disso, tá ligado? É Eu acho que verdade. mano, ele faz aquele boom bap tradicionalzão, tipo, pra mim é o Uhum. rei do boom bap, É, tá ele é, ligado? ele é. Mas ele não esquece da melodia, tá ligado? Ele coloca uma melodia e tal. Mas minha escola, ela é puxado mais pro melódico, mais pro coral, tá ligado? Mais ligado pras igrejas batistas americanas, assim. Americano. Eu curto, assim, tá ligado? É minha parada. Eu levo mais pelo melódico. Mas gosto do percussional também. Principalmente por nós ser brasileiro, né? É, com certeza. O que que você mudaria no rap hoje, na tua visão? Pergunta bem direta. O que que tá faltando? Eu acho que é ambição, mano. É? Ambição no quê? Da gente se profissionalizar. Exemplo, No rap nacional, viu, gente? rap É. nacional. A gente pode falar o que for do funk, o que for do sertanejo, o que for do piseiro, mas quando você vai no show dos caras de grupo que é do piseiro, que é do funk, que é Uhum. do sertanejo, está o sertanejo e o piseiro, vai. Uhum. Eles têm a questão da letra, eu não vou pôr em pauta, mas eles têm os melhores violonistas com o melhor violão. Eles têm o melhor baixista, eles têm o melhor engenheiro de som, Uhum. eles se vestem bem, Uhum. eles se maqueiam bem, eles têm uma estrutura de palco da hora, tem gente bonita, eles se preocupam com o todo, tá ligado? Esse lado profissional chato, mas que é o que vende, é o que te imanta na tela, tá ligado? Eles se preocupam muito com isso. Minha visão, o rap, ele tá mudando nisso, tá ligado? Mas acho que faltou muita ambição de você fazer um evento da hora, de saber que os seus eventos, o seu parceiro vai levar a Uhum. mina dele e a mina dele tem que usar o banheiro, mano. E ele vai levar o filho dele, tem que ter fraldário. Sim. E você numa estrutura de som, que se você conseguir arrumar um LED, é da hora, tá ligado? Se você, sabe, tipo assim, mano, ter um pouquinho mais de ambição. Não tô dizendo que tem que ser luxuoso, não é essa a questão. Mas a gente se profissionalizar mais. Aprender de produção, aprender sobre negócios, mano, para ninguém te trapacear, aprender sobre a parte burocrática do rap, que é a parte chata. É da hora, mano, subir no palco e cantar, mano, é muito É muito louco, louco, né? tá ligado? Mano, mano, gostoso, é importante, não que seja fácil, não tô dizendo, mas assim, a gente consegue subir e tal, mas eu acho que falta essa parte da gente se profissionalizar, mano. Profissionalizar, né? Tá ligado? Cada vez mais, mano. Não achar, tipo, eu canto pra caralho, tá bom.
Não, mano, você tem que se profissionalizar. Eu acho que falta essa ambição do rap, tipo, pô, mano, fiz evento lá da hora e tal, não sei o que. Pô, mano, mas tinha jeito de você colocar um telão ali? Tinha. Por que você não pôs, mano? Põe, mano, tá ligado? Então, tipo, tenta cada vez mais fazer uma parada dentro da sua, né, da sua alçada, fazer uma parada que seja mais profissional, tá ligado? Vou citar um exemplo. O Jay-Z é MC, mas ele é produtor. Ele não produz pra ninguém, mas ele sabe que ele tem que ser o Esse tem produtor, o produtor. tá ligado? O violonista do, do, mano, do Leandro Leonardo, Uhum. de uma dupla sertaneja famosa aí, ele sabe que além do violão, ele tem que saber banjo americano. Sim. O baterista, ele tem que não só ficar na bateria, mas ele tem que, sabe, trabalhar em todos os níveis percussional, com o atabaque, isso e aquilo. O samba, a mesma coisa. O Mesma cara não tem coisa. que ser só o cavaquinho, ele tem que saber todo instrumento de corda. Então, eu acho que falta essa ambição é, do rap. Uhum. E na minha opinião também, que eu acho que é o mais importante, é a gente dinamitar a questão do ego. O rap é o gênero, em questão de ego, mais podre que existe. A gente que mais prega revolução, prega Uhum. consciência, prega coletividade e é o gênero que tem mais guerra, principalmente Guerra Fria. Da Caramba. onde a gente não ajuda os irmãos, da onde a gente não quer ver o nosso próximo melhor, Forte isso. não quer ver a gente, não quer ver forte e se quiser ver no máximo igual a gente ou para baixo, mas nunca para frente, nunca dá oportunidade para as outras pessoas crescerem, tá ligado? Então, a gente, na minha opinião, pode ter ego no samba, no, Aham. no funk e outras paradas. Mas assim, o funk que muitas de nós fala, os caras falam de bunda, fala de mulher, fala disso, fala daquilo. Eles são 1000 vezes mais bonitos que nós. Eles são 1000 vezes mais organizados que nós. São 1000 vezes mais democráticos Uhum. em se autopromover e se autoajudar. Mano, você vai fazer um show hoje foda? Vou. Mano, eu vou. Vem comigo que você vai fazer a abertura. É. Amanhã você faz a minha abertura. E aí E vai. vamos enriquecer, vamos, sabe, vamos ganhar dinheiro para a gente poder comprar uma van, para a gente envelopar a van, para a gente poder fazer uma estrutura da hora e tal. Então, esses gêneros, eles pode ter a letra A, B ou C, mas eles são 1000 vezes mais unidos. O rap, ele tem muito ego, ele tem muito orgulho, ele tem muita disputa invisível, ele tem muita passada de perna, ele tem muita pilantragem, ele tem muita inveja. E infelizmente é isso, mano. Caramba. Tá ligado? E infelizmente tem essas paradas, tá ligado? A gente nunca gostaria de falar Mas. disso, sabe? E cai numa parada que você falou, que a gente tava conversando no começo, em relação assim, pô, mano, a gente não fala muito mais de protesto. Hoje o ego nosso é maior do que o nosso protesto, mano. É isso mesmo. Tá ligado? E, infelizmente é assim, É. tá ligado? Então eu acho que isso são os maiores problemas do rap. A falta de autoprofissionalização do rapper, da pessoa, e o ego. Caramba. E disputa e inveja, tá ligado? Tá vendo, Morso? Aí. Ó. O cara com Ah, as frases ligado? destruidoras. destruidoras. Policeno, é o seguinte. Estamos chegando ao final. É isso, Morso? Daqui a pouco. Ó, seguinte. Queria ficar muito tempo aqui com você, porque tem Boa. muita coisa pra gente falar. A gente vai remarcar isso aí. Vamos. Até falei pra Jamur, Jamur vai vir novamente. Aham. Tem outros convidados pra vir, a gente vai remarcar isso. Show. Em relação você falou, pô, você respondeu 3 perguntas aí que eu ia fazer, que Uhum. envolveu o funk também, toda essa questão aí. Uhum. Eu tenho, assim, uma provocação pra te fazer aqui. Você, como pessoa, e tem um artista Policeno. Uhum. Você olhando pro Policeno, qual conselho que você daria pra ele hoje? Você, pessoa, olhando pro Policeno artista. Porque são 2 coisas diferentes, né? Eu acho que o Policeno falaria pro artista Policeno se mostrar mais. É. Porque a arte dele é mostrada, mas ele não. É o que a Caramelo puxa muito minha orelha. Sim, sim. Eu acho que
às vezes eu fiquei muito preocupado coletivamente, e não tô dizendo que Sim, seja sim, errado, sim, sim. mas eu fiquei muito mais preocupado coletivamente em mostrar a arte, mostrar a cultura, mostrar os pretos, mostrar a quebrada, mostrar os parceiros, e eu me esqueci. Então eu acho que se eu falasse pra mim mesmo, eu acho que se gostar mais artisticamente e se mostrar mais, tá ligado? Porque respeitosamente do que Hum. da opinião, o policeno artístico é foda. E ele tá Sim, escondido, caraca, é isso mesmo. Porra, até arrepiou essa aí. tá ligado? Caraca. Eu acho isso. É isso, Policeno. Carnaval, aliás, grupos, Máfia Negreira, qual os grupos que você já participou? Eu sei que você tá no Máfia, enfim. Não, até explica pra rapaziada. Explica aí. É, o Máfia é o grupo dos parceiros, tá ligado? Que assim, a gente, né, colava assim, Aham, aham. papo, em termos de participação do show, né, de coletividade e tal, mas assim, as pessoas elas confundem mesmo que eu sou do Máfia, Aham. mas assim, eu sou solo no caso, corro com Ah, eles e bem tal, explicar isso tá aí, né? ligado? É, exatamente. Entendeu? Com outros, mas assim, no caso, o Policeno, ele é solo, entendeu? Mas assim, foram pessoas Ah, importantíssimas entendi, entendi. são pessoas importantíssimas na trajetória, que a gente se ajudou muito, tá ligado? Eu fortifiquei eles muito e eles me fortificaram também muito. Então são pessoas que, assim, fizeram parte da história do Policeno. O Policeno tá aqui também Uhum. para desenvolver várias paradas, assim como outras pessoas participaram e tal, entendeu? Mas assim, no caso em relação do Máfia, é só parceria mesmo e Sim, tal, mas legal, no legal. caso eu não faço parte, mas assim, são pessoas que fizeram parte tipo da nossa trajetória, do nosso Uhum. do nosso enriquecimento artístico, como a Caramelo, tá Sim. ligado? Tá aí comigo nos Caramelo sons. canta também, ó. Mano, tá cantando. Vixe, Traz ela aqui, hein? Maria, vou trazer, hein, mano. Entendeu? Vou E lá, tá, mano, tá fica vindo aí, esperto aí. tá vindo pesadona, Black E Switch. aí, tá vendo? Tá ligado? Vocês vão ter muita novidade aí, tá ligado? Esse mês aí pra frente. Legal. Black Switch tá vindo pesado, como o Caramelo também, que ela é uma produtora artística, Uhum. tá ligado? Foda. E, entendeu? Então, pô, é isso. Eu agradeço mesmo o convite E aí. para fechar, assim, você não pretende falar em grupo, você não pretende montar grupo, nada. É você, Policênio, e pronto, e produtor, e vamos que vamos. Então, a Liderativo, ela começa como grupo, Uhum. né? Era 4 Sim. integrantes, né? Thiaguinho, o Jota, o Flávio e eu. Uhum. E aí depois, né, cada um foi para um canto e tudo e Sim. tal. E aí foi na parte que eu comecei a desenvolver os meus Sim, trabalhos sim, de vídeo, sim. praticamente, né? E aí que eu comecei a montar a produtora, comecei a trabalhar com os vídeos, comecei a trabalhar com outras pessoas Sim. depois e tal. Mas assim, em termos de rap, eu não pretendo, por enquanto, não Não, não. montar assim um grupo, mas assim, trabalhos paralelos Uhum. com outros artistas, com certeza, entendeu? Legal, Vai já vi vir você muita fazendo coisa muito ao boa aí. vivo aí, você participando de grupos e tal. Isso é bem Isso, bacana. isso. Não, assim, Legal. trabalhos com outros Uhum. outros artistas, com certeza a gente vai fazer sim, mas assim, pessoalmente mesmo, um Uhum. grupo de início não, mas quem sabe mais pra frente, né? Mas de início não. Legal. Morsa, escudeiro, é o seguinte, ó. Segue lá o Policeno. Segue Policeno, nós, fala o que você Rafa. quiser aí pra finalizar e segue lá a Corrente dos Corrente dos artistas. Artistas também. Isso. Vamos seguindo aí o Policeno, as produções dele aí. Então, vários grupos aí. Posso citar a Churu que veio aqui. Chorou, monstro. Arrebentou também. Falou Monstro. bem de você pra caramba. Chorou Enfim, é tem as monstro. produções aí. Várias produções do Policeno aí. Tem um trabalho dele aí. Tá aí nas grandes plataformas. Pode falar, fica à vontade. Pô, Achei. primeiramente quero agradecer o convite, família, satisfação total da gente poder estar aqui trocando essa Hum, ideia, da gente se auto-enriquecer aí, principalmente no gênero que a gente faz parte, que a gente ama, uhum, que a gente tem muita responsabilidade, que a gente tá perpetuando, que a gente recebeu e vai passar, recebemos dos nossos ancestrais, vamos passar para os nossos descendentes. Quero agradecer aqui também por esse convite, esse bate-papo ao bacana. programa que presta um serviço Legal. extraordinário para o nosso gênero, para os nossos parceiros, para as nossas parceiras que às vezes precisam de ter oportunidade para falar, Sim. sabe? A gente na nossa história a gente ouviu muito do sistema
e a gente não teve oportunidade de falar. Então, esse canal, esse veículo de comunicação é importantíssimo pra gente expressar nossas opiniões, tá ligado? Vomitar as nossas revoltas, Sim. nossos choros, as nossas alegrias. É, Quero agradecer também a todos os parceiros e parceiras aí que correm com a Liderativo, que fecham um trampo com a gente, que confiam no nosso trabalho, tá ligado? Que tem a preferência no desenvolvimento aí nosso. A gente sabe da nossa responsabilidade de artistas Brasil afora, que 99% dos artistas que a gente trabalha, a gente sabe que tá na luta, tá na correria, tira do leite do filho pra poder fazer um beat, pra poder fazer um vídeo lyrics, pra poder fazer uma base, tá ligado? Enfim, quero agradecer a todas as pessoas pela oportunidade, pela confiança e preferência. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aí correndo com a Liderativo. Quero agradecer a Corrente dos Artistas, Legal. tá ligado? Caramela SP, Renata Martins, peça fundamental aí na nossa trajetória. Liderativo Grill aí também, que tá nos nossos projetos também, que vai vir pesadona também. Quero agradecer muito ela, peça fundamental. Agradecer a todos os grupos que também fizeram parte dessa correria, que fazem parte. Comunidade do Singapura, Heliópolis, tá ligado? Que tá aí com a gente. Batalha do Badá, que tá aí com a gente. Quero agradecer também Porte Legal, Aliados da Sul, Dário Porte Legal. Bacana. Quero agradecer. Pô, é chato porque às vezes a gente pode esquecer aqui, né? Esquecer alguém, É né? muito grupo. Agradecer a família também, que sempre tá aí Aham. né, no fortalecimento nosso, no fortalecimento dos nossos sonhos, dos objetivos. E a todas as pessoas que eu esqueci, um abraço redobrado. E é isso. Valeu, Policeno. Cara, obrigado. Obrigado a Obrigado você, por mano. por essa Satisfação. resenha aí. Vamos que vamos. 312 Podcast, para daqui para de lá. Segue nós lá. Tamo juntos. Aguardem os cortes aí. Vai ter cortes. Aí, mano.